Olá, no programa de hoje, o novo acordo de Mariana e as demandas pendentes. Foi assinado no último dia 25 pelos governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo um acordo de repactuação de 170 bilhões de reais que busca garantir reparação integral e definitiva pelas controladoras da Samarco dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. O episódio, em 5 de novembro de 2015, entrou para a história como a maior catástrofe ambiental do país e o pior desastre da mineração no mundo. E atingidos, que ainda sentem os impactos, viram com ressalvas o processo e ainda travam outras batalhas judiciais. Eu converso com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, representante de povos originários e quilombolas em ações. Cacai, muito bem-vindo novamente ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Uma alegria estar aqui novamente, é sempre bom falar para minhas queridas Minas Gerais, falar com você, especialmente sobre um tema tão grave e tão urgente. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Cacai, o acordo recém-assinado pela União, as empresas Vale, BHP e os governos municipais e estaduais de Espírito Santo e Minas Gerais, prevê 132 bilhões de reais, 170 bilhões de reais, para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, dos quais 38 bilhões de reais já tinham sido investidos pela Fundação Renova, que sofreu muitas críticas pelo trabalho que desempenhou nos últimos anos. Quais os méritos dessa repactuação que prevê agora mais 20 anos para quitação e as lacunas que ela não responde na sua avaliação? Olha, em primeiro lugar, nós temos que frisar que, mesmo representando os quilombolas, os povos originários, os ribeirinhos, os municípios, especialmente em Londres, nessa ação que a corte inglesa já aceitou a jurisdição londrina, porque a BHP é uma empresa londrina, está na Bolsa de Londres, então a primeira discussão foi sobre se seria possível aceitar a jurisdição lá, isso já foi julgado, já foi aceito. Então é bom frisar que quando nós procuramos, quer dizer, o escritório de Londres procurou entrar com essa ação em Londres, que já existia um tempo enorme que nada se resolvia no Brasil. São vários os pontos que têm que ser enfrentados. Nós não queremos impedir que qualquer um que tenha sido prejudicado adira a este acordo. Não é esta a questão. O que nós temos que discutir, com a seriedade que o caso requer, é por que o governo, principalmente um governo que é um governo popular, o governo do presidente Lula, resolve sentar à mesa com dois estados que foram prejudicados, muito prejudicados, Minas Gerais e Espírito Santo, junto com as duas maiores empresas que realmente foram as responsáveis pelo ato criminoso de Mariana, sem chamar para discussão as vítimas. É algo completamente inconcebível. Depois de tantos anos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque agora há uma tentativa de homologar esse acordo no Supremo Tribunal Federal, a AGU e todas as empresas fizeram uma petição nesse sentido, e o ministro Luiz Roberto Barroso já despachou dizendo que vai ser feita lá no Supremo Tribunal a homologação do acordo. Ele reconhece, no dia da assinatura do pacto, ele reconhece que esse processo andou porque existia, ele próprio disse que foi o presidente da República, dizendo que seria ruim para o judiciário brasileiro, que o assunto se resolvesse antes em Londres. Ou seja, o processo de Londres já teve uma importância vital. Depois ele reconhece que não há nenhuma discussão sobre soberania. O cidadão tem o direito de buscar o seu direito lá em Londres. A pergunta que não quer calar é por que isso foi feito sem que as entidades, as pessoas prejudicadas, aquelas que perderam família, familiares, que perderam sua casa, aqueles que perderam acesso ao rio, a sua cultura, que perderam onde trabalhavam, por que essas pessoas, em momento algum, foram ouvidas? Essa é a primeira perplexidade que eu quero deixar aqui para a reflexão. Seria a força do lobby das mineradoras e das empresas controladoras? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou escrevendo um artigo que vai sair agora, tratando do que eles chamam de fundos abutres, de uma forma muito covarde. O dinheiro é tanto, o poder é tanto que eles extraíram o minério de forma em Minas Gerais
e depois deixaram acontecer esse desastre de forma criminosa, é tanto dinheiro que eles levaram, inclusive encaminharam para a Inglaterra e para fora do Brasil para os acionistas, que não existe limite para esse pessoal. Nós temos que analisar que, por exemplo, para fazer uma ação lá fora, é muito importante esse detalhe. A justiça inglesa, a justiça americana, é uma justiça muito cara. Então, para que os quilombolas estivessem presentes na ação, para que os povos originários estivessem presentes na ação, foi necessário um escritório inglês, de forma inteligente, ética e transparente, procurasse fundos para poder subsidiar esta ação, que é muito caro estar no Poder Judiciário, especialmente fora do Brasil. Jamais essas pessoas teriam condições de buscar o seu direito na corte inglesa se não tivesse esses fundos. O que esses grupos fizeram com excesso de dinheiro e falta de pudor que tem? Colocaram a pecha de fundos abutres. Ora, como? O cidadão que resolve investir para que as pessoas vitimadas tenham direito a ter acesso à indenização, que aqui não estavam tendo, eles são chamados de fundos abutres? Ou os abutres são, na verdade, aqueles que propiciaram morte, destruição climática, destruição do rio, e estes não querem fazer indenização? Estão fazendo agora, não tenho dúvida nenhuma, fizeram um acordo, que é um acordo que impressiona, sem sombra de dúvida. É um acordo que impressiona. Nós não estamos contra o acordo. Nós temos uma série de cláusulas no acordo que nós estamos questionando. Por exemplo, entramos com a petição esta semana, lá no Supremo Tribunal, no lugar que vai ser homologado, em nome dos quilombolas, em nome dos povos originários, dizendo uma coisa muito simples. Toda a jurisprudência do Supremo, a Convenção 69 e vários outros tratados prevêem que, antes de um acordo desse, tem que haver a oitiva prévia, especialmente de todos, mas especialmente a previsão legal dos índios e dos quilombolas. Eles não fizeram. Olha que constrangimento que vai ser se isso for feita, essa homologação, sem que os povos originários e os quilombolas sejam ouvidos, e nós teremos que bater numa corte internacional para conseguir eliminar, para aí sim impedir que o acordo siga sem que tenha cumprido um direito mínimo que é de ser ouvido. Então a questão ela tem muitas complexidades. Nós temos que imaginar uma coisa simples. Essas pessoas que sofreram há 9 anos, completa agora 9 anos, dia 5 de novembro, elas estavam absolutamente afastadas de qualquer processo, não foram chamadas. Até escrevi uma mesa chamada, um artigo chamado Naquela Mesa Estão Faltando Eles. Bem, com o nosso processo na Inglaterra, eles resolveram agir. O ministro Luiz Roberto Barroso reconhece isso claramente, com toda a lealdade. Agora, o que ocorre? Vejam bem, eles estão exigindo daquele cidadão que resolver aceitar essa indenização que está sendo proposta agora, R$35 mil para alguns, R$80 mil para outros, estão exigindo que eles renunciem ao direito na Inglaterra. Esse é um dos pontos mais polêmicos, né, desse novo acordo, de fato, essa imposição de desistência. Ela é injusta com as vítimas? Ela é mais do que injusta, ela é imoral. Você imagina, durante 9 anos, não se fez absolutamente nada praticamente para poder socorrer as vítimas, das mais diversas vítimas dessa tragédia criminosa. Depois, quando eles viram que fatalmente na Inglaterra, eles consideravam que a corte inglesa não ia julgar pela jurisdição inglesa, julgou. É possível lá, sim, 630 mil brasileiros estão lá batendo as portas do Poder Judiciário inglês, mais 46 municípios. Então, eles consideraram que isso não ia acontecer. Agora resolvem fazer uma proposta, mas querem driblar em franco desrespeito à corte inglesa. Ainda é possível reverter isso, Cacai? Antes da homologação, você acredita que seja possível reverter essa imposição de desistência? Olha, existem muitas impugnações. Nós fizemos a impugnação especialmente, porque nós queremos levantar essa questão específica, vai ser uma das que nós vamos levantar se nos derem o direito de ser ouvido. Como é que você pode fazer um acordo envolvendo as vítimas sem que as vítimas sejam ouvidas? Existe legislação específica que diz que não só tem que ser ouvido, mas tem que ser ouvido previamente. É claro, e você captou bem, esse é um dos pontos que nós vamos levar, se aceitarem, espero que aceitem, porque não teremos que ir a cortes internacionais,
se aceitarem o nosso pedido para que os nossos clientes sejam ouvidos previamente. É óbvio que esse é um ponto fundamental, porque eu acho imoral você pegar uma pessoa que está há 9 anos sem ter nenhum tipo de indenização. 9 anos, perdeu casa, perdeu filho, perdeu a terra de plantar, perdeu o acesso ao rio, são os mais diversos dramas que aconteceram ali. E depois, quando sentem que vão perder na Inglaterra, o que é que eles fazem? Propõem, no meu ponto de vista, uma quantia muito aquém daquilo que virá com a condenação inglesa. A Mas eles propõem repactuação e fazem uma prevê. exigência de desistência. É algo imoral. Só para a gente ilustrar, a repactuação prevê 40,7 bilhões de reais do acordo destinados a indenizações para vítimas da tragédia. É uma quantia aí que corresponde a 40% do montante total. É insuficiente? Veja bem, se você falar que 40 bilhões é suficiente, pegará no mínimo estranho. É óbvio que é um acordo parrudo, que é um acordo forte. O que nós queremos, nós não queremos que as pessoas deixem de receber, não é isso. O que nós queremos é colocar o direito de cada uma das vítimas acima de qualquer interesse dessas empresas mineradoras. Isso é que nós queremos. E nós queremos preservar o direito da mineradora de fazer o acordo, claro. Ela está oferecendo 30 mil, 35 mil para cada um, em outras circunstâncias chega a 80 mil, 90 mil, ótimo. Agora, por que, neste momento, exigir que eles tenham que abrir mão do direito que está posto na Inglaterra? Isso é imoral. Esse é um dos pontos. Tem vários outros pontos. Por exemplo, como é que eles vão cuidar da questão indígena? O índio que vivia do Rio Doce, sob todos os aspectos, tem a questão espiritual, a questão do acesso ao rio, a questão da tradição. Tem uma série de questões que são muito graves. Ou então dos quilombolas, que estão na mesma situação do que os índios, sem que eles tenham sido ouvidos. Quer dizer que a força do dinheiro é tal e tanta que as empresas mineradoras acham que chegando lá e dando 35 mil, acabou a história. 35 mil vai ter que calar toda a dor, toda a história, toda a tradição de um povo milenar. É algo estranhíssimo isso. Como, no meu ponto de vista, como um governo popular chega a fazer um acordo deste sem que tenha tido oportunidade de ouvir as vítimas. E mais, nós temos 2 estados que têm muito interesse. O estado de Minas e o estado do Espírito Santo. Cadê a Bahia? A Bahia foi igualmente prejudicada. Abrolhos, que é um patrimônio mundial, teve lá milhares de litros de lama atrapalhando aquele santuário ali. Então, são muitas as questões que estão postas. Nós não estamos contra o acordo, porque nós não podemos impedir que o cidadão resolva receber. Claro. Veja bem, o cara está 9 anos sem receber. Perdeu, às vezes, tudo. Perdeu casa, perdeu o trabalho. Esse cidadão não perdeu a dignidade. Mas agora eles acenam com ele com um dinheiro, que para ele pode ser um dinheiro extremamente significativo, é muito dinheiro, 35 mil reais, 80 mil reais. Porém, isso é uma forma de simplesmente, no meu ponto de vista, falar o seguinte: olha, você vai pegar um dinheiro aqui, vai parar de falar nesse assunto, vai tirar o seu nome da ação da Inglaterra e está liquidado. Olha a prepotência. Esses é que são os fundos abutres, que eles alegam fundos abutres. Os verdadeiros abutres são quem estão realmente sem querer indenizar e sem querer sequer ver a dimensão humana desse processo. Fica uma lógica de chantagem. Fica uma lógica de chantagem nessa estratégia. Eu não diria que chega a ser chantagem. Eu acho que é o abuso do poder econômico. O que esse processo demonstra é a prepotência e o excesso de poder econômico dessas empresas. Para você ter ideia, eles, especialmente a BHP, contratou no Brasil, que é algo escandaloso, o Instituto de Mineração, o IBRAM, para poder entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, recebendo 6 bilhões de reais. Eles negaram no primeiro momento. Depois, quando veio o documento, o presidente da BHP quase foi preso na Inglaterra, porque mentiu para a justiça. Então, eles estão usando todos os subterfúgios possíveis para que o acordo não seja um acordo justo. O primeiro, do meu ponto de vista, desculpa insistir, o primeiro era ouvir as vítimas. Como é que você faz a negociação sem ouvir as vítimas? Então, essa falta de escuta e participação efetiva das populações que você denuncia
né, e critica, você atribui ela principalmente a uma responsabilidade política dos atores envolvidos, principalmente Claro. dos chefes de governo, enfim? Tinha ali também defensorias, Ministério Público, todas essas instituições falharam? Olha, o poder especialmente das duas empresas, da Vale e BHP, é muito grande, né? O poder econômico, o poderio, sobre todos os aspectos. Eles fizeram uma tentativa de acordo deixando de lado as vítimas porque tiveram acesso a esses órgãos, a Defensoria, a Procuradoria. Eu tive, com lealdade, a oportunidade de falar ao ministro da AGU, a quem eu respeito muito, o ministro Messias, que achava um absurdo um acordo, especialmente do governo popular. Escrevi vários artigos sobre isso. O ministro, até no dia da assinatura desse acordo, ele fez uma certa crítica. Advogados escreveram artigos. Claro, nós temos a obrigação de defender não só o direito do cliente, mas defender a sociedade como um todo. Porque isso é um assinte ao Brasil. É um assinte que uma empresa que tirou daqui bilhões, depois que extraiu o nosso minério, corretamente, tinha o direito de fazê-lo, não estou criticando isso, mas simplesmente não aceita sentar com as vítimas para conversar. Mas não é só isso. Eu acho que, no meu ponto de vista, nesse ponto, houve uma falha enorme do governo, que é o governo encampar, especialmente um governo popular, o governo encampar um acordo com duas mineradoras fortíssimas e não sentarem à mesa para poder ter o outro lado. Então, assim, é só você ver. Eles fizeram isso aí com um dinheiro bastante significativo, são 170 bilhões, bastante significativo. No entanto, há uma insatisfação generalizada. Se esse acordo tivesse sido feito com todos sentados à mesa, discutindo exatamente como é que vai ser essa recomposição, a recomposição do local. Ali tem lugares sagrados, tem uma série de questões que não dá para você simplesmente pegar o dinheiro, pagar e falou, vai embora para casa que acabou o assunto. Não é assim que funciona na vida real. Na verdade, na vida real está funcionando porque o poder do dinheiro está valendo mais do que qualquer coisa. E falando em vida real, a criação da Fundação Renova, né, que foi uma resposta inicial ao desastre lá atrás, gerou expectativas e promessas que não foram cumpridas ao longo dos últimos anos, né? Ao contrário, críticas, né, se sucederam aí das comunidades, enfim, dos próprios governos, de que tudo que estava previsto ali não funcionou. Há risco, Cacai, de que problemas como esse se repitam em relação a essa nova repactuação? Olha, nós estamos tendo uma repactuação que vai ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela já existe um risco e já existe uma série de questionamentos, né? Eu mesmo, repito, entrei com a petição na semana passada, junto com o Marco Aurélio Carvalho, que representa os povos originários e outros advogados, questionando a não oitiva dos nossos clientes, como prevê a legislação internacional e a jurisprudência do Supremo. Eu estou muito impressionado que tem várias petições que já foram colocadas de grupos diferentes questionando o acordo. Então, o que eu entendo, até por prudência, para o Supremo Tribunal Federal entrar nessa repactuação, ele deveria, sinceramente, em primeiro lugar, esquecendo que dia 5 de novembro, há uma tendência hoje em fazer uma espetacularização de processos como esse. Provavelmente, dia 5 de novembro completa 9 anos, é capaz de quererem fazer algum ato, um ato público. A apresentação da repactuação foi em grande estilo, que é um ato político. Um acordo de 170 bilhões é um acordo que dá um ato político muito grande. É um ganho político dos atores que estão ali. Só não é um ganho político para aqueles que foram vítimas. Porque, olha, nós não conhecíamos o acordo até ele ser publicizado naquele dia. Olha que coisa absurda. Um acordo de 170 bilhões que envolve só clientes. Na Inglaterra, nós temos 670 mil, o escritório inglês tem 670 mil clientes brasileiros que a corte inglesa já disse que eles têm o direito de estar lá. Então, é claro que isso vai dar muito problema. Para não dar problema, é só cumprir a legislação internacional e a internacional brasileira. É claro, se vocês aceitarem, se nós aceitarmos, se o Brasil aceitar que a força do dinheiro das mineradoras vale a mais do que uma série de legislação que está posta, aí nós vamos ter problema. Inclusive, se for o caso, eu espero que não, sinceramente eu espero que não, é muito ruim,
inclusive bater as portas de tribunais internacionais. Num cenário ideal, o que você considera que o STF deve fazer neste momento, né? Os próximos passos efetivos? O cenário ideal seria que, já que eles foram ao Supremo Tribunal e pediram essa homologação, pediram a intervenção do Supremo, é que o Supremo Tribunal faça aquilo que esta repactuação não teve a sensibilidade de fazer. Em primeiro lugar, ouvir as pessoas que estão pedindo para serem ouvidas. É algo inacreditável. Em segundo lugar, há uma série de cada grupo está fazendo um tipo de questionamento específico. Analisar questionamento por questionamento. Aqueles que tiver fundamento legal, vamos cumprir. Veja bem, é claro que se você vai ouvir agora as pessoas envolvidas, que têm o direito, tem uma Convenção 169, tem outros tratados, tem legislação interna, tem jurisprudência do Supremo, é claro que isso vai demorar um pouco mais. Quer dizer que durante 9 anos não fazem absolutamente nada, não tomam providência, não ouvem as vítimas, e agora, pelo fato deles terem feito esse grande acordo midiático, inclusive, nós não podemos levar a questão para a legalidade, inclusive sobre o aspecto humano. Se você conversar com parte das vítimas, algumas estão lá em Londres acompanhando o julgamento que começou semana passada. É algo que corta o coração. São pessoas que perderam filho, perderam familiares, perderam casa, perderam trabalho, perderam identidade, perderam acesso ao rio, perderam a condição de fazer as tradições que faziam. Então, é algo muito grave. Se fizer simplesmente uma homologação de um acordo que está sendo tão questionado, olha, questionar um acordo de 170 bilhões é porque realmente existem muitas questões a serem discutidas. Senão, não seria questionado. Agora, o que não podemos aceitar é você ter as mineradoras chegando perto das vítimas 9 anos depois que foi aceito o processo na Inglaterra, a jurisdição inglesa, e dizer o seguinte, olha, tome aqui 35 mil e cala a boca. Tome aqui 80 mil e cala a boca. Ou seja, olha a dimensão do que é um atrevimento econômico deste. Esse julgamento de Londres, né, ele deve se estender até 5 de março de 2025. Ele pode ser impactado de que forma, né, por essa repactuação feita até aqui? Você acredita que isso dá alguma sinalização lá para a justiça inglesa? Enfim, pode ter um impacto direto? Olha, eu tenho preocupação, eu tenho conversado muito, eu até vou a Londres, agora no meio do mês, final do mês de novembro, que vai ter um... Lá é tudo pré-marcado, né? O julgamento termina em março, você sabe mais ou menos o dia que quem vai ser ouvido e tal. Então, quando forem ouvidos os quilombolas e tal, que deve ser dia 20 de novembro, eu devo estar lá também, os povos originários e tal. Eu tenho uma preocupação de que essa coisa feita aqui, sem ouvir as partes, seja extremamente mal visto lá pela Corte Londrina. Mas eu não quero falar em achismo, porque o Tribunal de Londres é um tribunal muito formal, os advogados nem falam, tem que contratar advogados específicos que falam em Londres, e nós temos conversado muito com os advogados de Londres. Eles consideram que esse julgamento daqui não tira em nada o efeito do julgamento de lá. Aí tem uma série de questões técnicas que talvez não me caiba descer aqui, mas os advogados consideram que o julgamento vai transcorrer de uma forma normal, mesmo tendo havido esse acordo aqui, acordo esse que ainda não está nem homologado, agora o Supremo deve homologar, mas mesmo homologado, sem resolver as pendências e os questionamentos. O ideal, repito, aí é uma ideia até nova que estou trazendo aqui para vocês, o ideal seria que, aproveitando essa mesa de repactuação, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Flávio Dino, que é o relator da DPF, que eles entraram lá, pudesse dizer o seguinte, olha, vamos conversar com todos, vamos reiniciar uma conversa, inclusive com aqueles que estão em Londres, para que pudéssemos fazer realmente aí um acordo que atendesse a todas as partes. Você citou o ministro Flávio Dino, né? Como é que você viu a posição dele proibindo que 46 municípios afetados pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão paguem honorários advocatícios em ações judiciais que estão em tramitação em tribunais no exterior? Olha, essa discussão é uma discussão bastante singela até. A discussão é se os municípios, eu te digo, a BHP contratou o IBRAM, pagou 6 milhões para o IBRAM,
para poder entrar com essa ação para dizer que os municípios não tinham soberania. Isso, se julgado ao final que não tem soberania para entrar, é um desastre. O próprio governo do GDF já entrou como amicus curiae e dizer, opa, é claro que tem soberania. Não é só a União que pode estar fora. Tá? Aí você tem questão de convênio, você tem uma série de outras questões. O que foi decidido ali? A decisão do ministro Flávio Dino, rigorosamente, ela não tem nenhum efeito. Porque ela diz o seguinte, é uma liminar, que diz tão somente para apresentar os contratos e para dizer que não pode pagar honorários até o fim da discussão. Olha, fim da discussão, eu não sei nem como é que uma liminar dessa, com todas as vezes, e respeito que eu tenho pelo Flávio Dino, foi concedida, porque não tem o chamado perigo in mora. O processo deve terminar a instrução em 5 de fevereiro, como você disse, lá em Londres. Depois, tem o julgamento que deve ser lá para junho. O sistema é diferente. Saindo do julgamento com a condenação, com a indenização, que eu acho que certamente sairá, ainda tem a fase de execução. Ou seja, esses honorários só se dão através do êxito final. Seriam honorários que serão pagos, espero, daqui a 2 anos, 3 anos. Essa liminar não tem nenhum efeito prático. Nenhum efeito prático. Absolutamente nenhuma importância. Porque ninguém está... Olha, é muito interessante a discussão que se faz, assim, as empresas mineradoras gastaram uma fortuna contratando jornalistas, contratando empresas de marketing para dizer que os fundos que investiram na ação são fundos abutres. Absurdo. São pessoas que têm dinheiro e que isso no mundo inteiro acontece assim. Que diz o seguinte, olha, tem uma ação ali que é uma ação que tem uma chance real de ganhar. Só que essa ação custa uma fortuna, especialmente no exterior. Para você bater as portas no tribunal inglês, no tribunal americano, é fortuna. Então eles vão lá de forma transparente, aberta, todo mundo sabendo como é que se faz, e financiam aquela ação. Assim, os advogados que estão no processo não receberam nada ainda. E tem mais, por exemplo, meus clientes, os quilombolas, não vão pagar absolutamente nada, nem se ganhar. Não tem êxito nem contra eles. Veja só como é que são as coisas. Agora, claro, em cima daquilo que for feita a reparação, a indenização, tem que haver honorários. E aí é que os fundos serão pagos e serão pagos também os trabalhos profissionais. Essa liminar do ministro Dino, em termos de efeito prático, é absolutamente nenhum. Cacai, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, mais uma. A gente lembra que o julgamento em curso em Londres está na sua 2ª semana. Nele, cerca de 620 mil atingidos, incluindo também municípios, igrejas, empresas, reivindicam aí em torno de 260 bilhões de reais de indenizações. Vamos continuar acompanhando os próximos passos. Obrigado por ter nos atendido. Eu agradeço muito a oportunidade de explicar o que realmente está acontecendo. Nós não somos contra o acordo, nós não somos contra que as pessoas optem por receber, desde que elas possam continuar a defender os direitos delas. Eu acho que é imoral falar o seguinte, eu te dou 35 mil, você se cala e, além de se calar, deixe de questionar o seu direito. Um abraço, até a próxima. Eu Abraço. Conversei com Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, advogado que representa os povos originários e os quilombolas afetados pelo desastre de Mariana. Falamos sobre as repercussões do novo acordo de repactuação recém-assinado pelos governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo, o que ele impõe às controladoras da Samarco e o que prevê para os atingidos. E ainda sobre outras batalhas judiciais em curso para atender demandas pendentes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.